Bem- Bem-vindos sejam. E antes de começarmos com o texto, eu gostaria de lembrar a todos algo que nós precisamos ter sempre em mente. Esse texto, o Evangelho de Filipe, é um dos textos mais avançados que foram conservados pela tradição cristã. Esse texto talvez só perca em termos de profundidade de ensinamento para o texto de Piste Sofia, mas é um texto muito inspirador, mas nós precisamos estar constantemente atentos. Ao contrário dos evangelhos canônicos e outros textos que foram conservados pela tradição cristã, que são textos dando orientações para a vida diária, para os primeiros passos na vida espiritual, que são, em geral, feitos através de uma linguagem direta, é, fazei aos outros o que vocês querem que vos façam. Ok. Bem direto o ensinamento, uma coisa muito prática, muito útil para a nossa vida. Ou então, ensinamentos que eram dados por meio de parábolas. Aqui, no Evangelho de Filipe, nós não temos esse tipo de ensinamento na maior parte do texto. O que nós temos são ilustrações, tentativas de nos dar insights a respeito da vida espiritual, das experiências espirituais. Porém, o espiritual, como a palavra está dizendo, tem a ver com o espírito. Só que o espírito não pode ser visto, não pode ser ouvido, não pode ser imaginado, porque nós não temos vivência do espírito. Então, o nosso mestre usa certas linguagens procurando invocar em nós a orientação para o espiritual. Então, eu gostaria de reiterar que os ensinamentos que nós vamos encontrar nesse texto não devem ser vistos num sentido material da nossa vida diária. Não. Eles usam linguagem do nosso mundo, porque não poderia ser feito de outra maneira, mas procurando fazer com que a gente desperte para o fato de que não está se referindo ao mundo material, mas sim a ideias, a paralelos, a conceitos que nos integrem, nos coloquem dentro de um espírito do espírito, nos sentirmos como se estivéssemos captando o que é no mundo espiritual. Então, nós vamos ver, principalmente na lição de hoje, muitas coisas que dizem algo, mas estão se referindo a algo bem diferente, porque está se referindo ao mundo espiritual, usando paralelos, insights do mundo material. Então, vamos agora começar.
Marta Raul, com a deixa eu mão lhe dizer. levantada. Oi. Pois não, pode Eu vou falar. sair da imagem, mas eu vou ficar só lhe escutando, porque eu tenho um álcool para usar agora, inalando. Eu preciso dele muito, viu? Então, assim, eu vou sair da imagem, mas vou ficar só lhe escutando, porque o motor vai ficar ligado, mas eu vou ficar lhe escutando, tá certo? Então, não se grite, não. Sinta-se à vontade, faça aquilo que é preciso. Tá bom. Então, vamos continuar. Ou vamos começar. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo, mas eles estão enganados. Não sabem o que dizem. Quando uma mulher alguma vez concebeu por obra de outra mulher. Maria é a Virgem que nenhum poder conspurcou. Ela é um grande anátema para os hebreus, os apóstolos e seus seguidores. Essa Virgem que nenhum poder violou, e tem alguma perda no texto aqui, os poderes violaram a si mesmo. O Senhor não teria dito, meu Pai que está nos céus, se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. Esse loion nos faz coçar a cabeça e toca em alguns pontos que, na tradição cristã, infelizmente, são entendidos de forma literal e não espiritual. Então, vamos ver. Alguns dizem que Maria concebeu por obra do Espírito Santo. Aí o instrutor diz, mas não é assim, não é possível, porque essas pessoas que dizem isso não sabem o que estão dizendo, porque nenhuma mulher pode conceber por obra de outra mulher. O que o nosso instrutor está dizendo? Que o Espírito Santo tem um papel equivalente ao feminino no mundo material. Então, um feminino não poderia conceber outro feminino. Então, ele pula mais tarde, no final desse Lodion, o Senhor não teria dito meu Pai que está no céu se não tivesse outro Pai. Neste caso, teria dito simplesmente meu Pai. O nosso instrutor está dizendo que ele teve um Pai material, para o seu corpo material, e teve e tem, como todos nós, um Pai que está no céu. Então, ele deixa bem claro que, como ser humano, ele teve um corpo. Esse corpo foi gerado pelas duas polaridades, masculino e feminino. Porém, aí o texto continua. Maria é a Virgem que nenhum poder conspurcou. Ser conspurcada por poderes, nós temos que entender o conceito que era muito usado naquele tempo, de que todos os qualificativos e desqualificativos naquele tempo eram apresentados como sendo poderes. Então, as virtudes, assim como os vícios, eram representados por poderes espirituais de diferentes níveis. Então, os poderes negativos, os vícios, aquilo que
prende no mundo material. Veja só, não é que os vícios em si sejam necessariamente maus, mas nos prendem ao mundo material. O objetivo de todo ser humano é retornar para a casa paterna, ou seja, para o mundo espiritual. O que é o mundo espiritual? É aquele mundo em que nós nos adentramos quando expandimos a consciência, transcendemos a consciência do mundo material e vamos adentrando progressivamente em estados de consciência mais amplos e, portanto, mais rarefeitos, mais espirituais. Então, Maria é uma virgem que não foi maculada pelas vibrações materiais. Isso que é muito importante. É o mais importante de tudo. Infelizmente, a tradição cristã, as igrejas, tendem a apresentar Maria como tendo tido um filho sendo virgem. E aqui o próprio texto diz que isso não é possível. Então, que Jesus diz que o Senhor não teria dito, meu Pai que está no céu, se não tivesse outro Pai terreno para o seu corpo material. O importante é a consciência. E o instrutor diz que Maria tinha uma consciência pura, constantemente voltada para o espiritual, para a amorosidade, a generosidade, para o compromisso com estar numa vibração elevada, desapegada do mundo material, ainda que atenta e responsável pelas obrigações do mundo material. Então, isso que é importante. Será que nós somos virgem em nossa mente? Não em nosso corpo. O importante para a nossa vida espiritual é que nós não tenhamos máculas na nossa mente e em nosso coração. Então, ela é um grande anátema para os hebreus, os apóstolos e seus seguidores, porque estão direcionados para o material em vez de estarem direcionados para o espiritual. Isso é o grande tropeço que todos nós temos tendência a cair. Nós lemos um texto que fala de coisas que se referem a ideias desse mundo, lembrando que são simplesmente convites para que a gente expanda a consciência e procure ter uma primeira ideia do que é o mundo espiritual. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, fazer alguma observação? Não tem ninguém fazendo pergunta, então passamos para a próxima. O Senhor disse aos discípulos: entrem na casa do Pai, mas não levem nada para a casa do Pai, nem retirem nada de lá. Alguém gostaria de fazer algum comentário a esse respeito?
nós todos devemos procurar fazer esse esforço de expandir a consciência. Nós temos que nos basear no texto. O Senhor disse aos discípulos: entrem na casa do Pai. Muito bem, mas não levem nada para a casa do Pai, nem retirem nada de lá. O que vocês entendem a esse respeito? Raul, não levar as coisas materiais? Tudo bem, Dorival, pode falar. Não levar as coisas materiais? Nós não podemos levar coisas, porque nós não conseguiremos entrar na casa do Pai, que é o reino dos céus, que nós só podemos ter uma ideia dele do estado de consciência de unidade em que todos compartilhamos desse estado de consciência e em que não estamos com um corpo material e não existem coisas materiais nesse estado de consciência da casa do Pai, do reino dos céus. Então, isso é muito difícil para nós de termos a imaginação, porque é só imaginação que nós podemos usar aqui com relação a isso, o que seria a casa do Pai. Os místicos, os yogis avançados que alcançam samadhi e algumas pessoas que têm experiências de quase morte referem-se a esse estado de consciência como sendo um em que eles como que veem luz em toda parte, não veem pessoas, mas sentem que tem alguém ao lado dele, e geralmente muitas pessoas, que eles estão sendo muito bem acolhidos, amados como jamais foram amados no mundo material, que sentem-se com uma alegria absolutamente indescritível. Então, tudo o que eles sentem são sentimentos, são expressões do coração, mais do que expressão da mente, e nada a ver com situações materiais, coisas materiais. Portanto, o nosso instrutor está dizendo uma tautologia: não levem nada para a casa do Pai. Nós não podemos levar nada de material para a casa do Pai, que é um estado de consciência espiritual. E é um estado de consciência de plenitude. Os gnósticos, os primeiros cristãos que alcançaram o nível de ensinamento esotérico do mestre, falavam muito sobre plenitude. Não é uma palavra que nós utilizamos no nosso dia a dia, porque falta muito para nós alcançarmos plenitude nesse mundo. Então, eles se referiam muito à plenitude porque era algo que satisfazia muito mais do que todas as aspirações que as pessoas tinham para coisas do espírito, para coisas do coração, para serem aceitas, para serem amadas, para serem cuidadas. Tudo isso, eles entravam num estado de plenitude. Não é concebível ter mais para aqueles que estão na casa do Pai, que estão vivenciando a plenitude, que estão vivenciando a unidade de todos os seres. Quando, então,
poderiam dizer: eu e o Pai somos um, eu sou uno com todos os seres. Aí, na casa do Pai, o estado de consciência de plenitude, da totalidade, da unidade, isso aí é tautológico. Nós não podemos levar nada porque nós deixamos tudo para trás, inclusive nossos pensamentos. Nós entramos na casa do Pai para sermos plenificados. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Não sintam-se tolhidos de dizer algo. Será que isso é válido ou não? Se o coração estiver pedindo para falar alguma coisa, por favor, falem. Eu estou convidando vocês a falarem, mas eu sei que esse texto é tão rarefeito, nos chama para um estado de consciência diferente do que nós temos no nosso dia a dia, que a gente se sente constrangido de falar alguma coisa. Então, vamos continuar. Jesus é um nome oculto. Cristo é um nome revelado, porque é um título. Meus irmãos, minhas irmãs, por favor, lembrem-se sempre disso. Cristo é um título, não é um nome de família, não. Jesus Cristo, que Cristo é o nome de família, como é Raul Branco. Branco, então, é o nome de família. Não. Cristo é um título. E esse título é aplicável a todos nós. Todos nós somos Lília, Cristo, Dorival, Cristo, Marta, Cristo, Dissea, Cristo. Todos nós somos filhos de Deus. Só que ainda não temos consciência, vivência disso. E a nossa missão no mundo é ir tirando tudo aquilo que está entulhando a nossa mente, o nosso coração com coisas desse mundo, para que a gente possa nos abrirmos para as coisas do outro mundo, as coisas do mundo espiritual, onde Cristo habita, onde o verdadeiro ser de todos nós habita. Então, Cristo é um título, é um nome revelado. Por essa razão, Jesus não está particularmente ligado a nenhuma língua. Seu nome é sempre Jesus. Cristo, porém, em siríaco é Messias, em grego, Christos, e certamente todas as outras línguas referem-se a ele com suas próprias palavras. Por enquanto, está tudo assim suficientemente claro para nós entendermos. Aí vem essa última frasezinha. O Nazareno é aquele que revela o que está oculto. O que tem agora esse negócio de Nazareno revelando o que está oculto? Talvez vocês não se lembrem que na tradição judaica, os nazares, também referidos como nazarenos, eram um grupo, uma seita daqueles que desde cedo renunciavam às coisas do mundo e, entre outras coisas,
eles não cortavam o cabelo. Então, os nazarenos tinham um cabelo longo que só seria cortado quando recebessem a iniciação. Então, o nazareno, aquele que está inteiramente dedicado à vida espiritual e que foi iluminado, que despertou, que agora está em sintonia com o mundo espiritual, se ele está em sintonia com o mundo espiritual, ele é aquele que revela o que está oculto. Então, seria como que o nazareno, ou o iluminado, ou aquele que foi iniciado, o que despertou é aquele que revela o que está oculto. Ele teve a experiência do mundo espiritual e pode, então, encontrar alguma maneira de revelar algo do mundo espiritual. Revelar algo, mas não tudo. Porque todos os místicos reclamam da sua incapacidade de transmitir para as pessoas do seu convívio nesse mundo as experiências que tiveram em êxtase. Então, o místico vai para um plano mais elevado, tem a vivência espiritual profunda, voltam encantados e o rosto, os olhos mostram que ele está transformado, transcendeu a esse mundo, e os seus amigos, os seus colegas, os seus companheiros de jornada perguntam: o que é que você viu? O que é que você experienciou? Compartilhe conosco. E eles, bem, fica de boca aberta e não consegue realmente expressar aquilo que vivenciou no mundo espiritual de sentimentos e não de percepções. Meus irmãos, as percepções dos sentidos têm a ver com a nossa capacitação de perceber as coisas desse mundo, ou pela visão, ou pela audição, ou pelo tato, ou pelo paladar. Então, as percepções dos sentidos nos foram dadas pela Mãe Natureza para que a gente pudesse interagir com as coisas deste mundo, as coisas da natureza. Porém, para o mundo espiritual, nós não temos ainda suficientemente desenvolvidos os, vamos chamar assim, os sentidos espirituais. É dito por aqueles que estão mais avançados espiritualmente que, com o tempo, se desenvolvem alguns sentidos espirituais que facilitam a habilidade da pessoa que tem a experiência do outro mundo de passar algo para nós que dê uma ideia do mundo espiritual com a linguagem material. Vocês estão vendo a sinuca de bico que aqueles que têm a experiência do outro lado enfrentam quando lhe perguntam a ele: e o que você viu lá? Muita luz. Bom, mas luz simplesmente faz com que a gente possa enxergar. O que você viu? Fica gago e não tem a capacidade de realmente expressar
em sua plenitude aquilo que ele experimentou do outro lado. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? O Dorival. Dorival e depois o Luiz Alberto. Dorival, fale, por favor. Pode ser? Pois não, pode Então, falar. eu acho que também isso também explica a dificuldade do plano espiritual entrar em contato com nós da matéria, que nós dependemos do Espírito Santo, né? Fazer o intermédio do que vem dos outros planos divinos. Dorival, em parte você tem razão, mas em parte só, porque os seres avançados, aqueles, vamos chamá-los iluminados, eles geralmente mantêm corpos físicos. Eles experimentam em outros planos, mas têm a capacitação com uma consciência muito expandida para nos passarem ensinamentos suficientemente claros para aqueles que já começaram a fazer progresso na vida espiritual possam entendê-los. É por isso que o Mestre, Jesus, tem ensinamentos abertos, tem ensinamentos um pouco mais avançados e tem ensinamentos ocultos. Para os ensinamentos ocultos, para os seus discípulos avançados, ele oferece ensinamentos que ajudam a pessoa não só a ter, vamos dizer, uma experiência direta daquilo que é espiritual, mas principalmente tem a capacidade de ajudá-lo a expandir a consciência. Veja só, Dorival, tem duas coisas importantes aqui. Uma é a experiência em si. A segunda é a capacitação para ter a experiência, para ter a vivência espiritual. O que os nossos instrutores, o Mestre Jesus, procurava fazer é expandir a nossa capacidade de termos vivências espirituais. Então, ele procura nos facilitar entrarmos na casa do Pai, que nós vimos no... O Senhor disse aos discípulos, entrem na casa do Pai, tenham a experiência espiritual. O que os mestres, os instrutores querem é que a gente desenvolva a capacidade, não aquilo que nós estamos tão acostumados a fazer no mundo material. Pegar um livro e absorver informação. Nós temos muita informação em nossa cabeça, mas será que essa informação é realmente instrutiva para nós? Ela nos transforma? Isso que é importante. Vida espiritual é expansão de consciência. Nós estamos aproveitando a informação que está ao nosso alcance, que é passada para nós, para expandirmos a consciência, ou simplesmente, e que coisa bonita, eu concordo com o que ele escreveu, com o que ele disse, e daí? Nós expandimos a consciência ou não? É isso que conta. Então, é isso. Aqui, o que nós temos que nos lembrar sempre é que nós precisamos expandir a nossa
consciência, a nossa capacidade de captar informações e ensinamentos de planos cada vez mais sutis. E isso só se consegue com expansão de consciência. Você quer dizer mais alguma coisa, Dorival? Ok. Então, agora é a vez de Luiz, por favor. Quem mais gostaria de falar? Continuamos, então? Então, o Nazareno, num sentido, o Nazareno poderia ser imaginado como sendo o iluminado, aquele que se dedicou por anos e anos e anos à busca espiritual, a se sutilizar, deixar para trás tudo que lhe prende ao mundo material. Então, num determinado momento, pum, ele expande a consciência e aí vai para o outro lado e torna-se capaz de revelar o que está oculto até certo ponto. Porque nós só podemos, nós, seres humanos, no estágio em que, imagino, todos nós se encontram, e eu estou colocando vocês no mesmo barco que eu, com muita coisa ainda a aprender, com muitos apegos do mundo material para deixar para trás. Então, nós temos dificuldade de captar as coisas espirituais porque nós estamos focados no mundo material. Então, o Nazareno, o iniciado, o desperto, é aquele que revela o que está oculto. Continuamos, então? Cristo tem tudo em si mesmo. O homem, o anjo, o mistério, o Pai. Vocês veem que o instrutor está chamando a atenção que Cristo, aquele aspecto último de nossa natureza, que é o divino em nós, mais ainda do que o espiritual em nós, o divino em nós, tem tudo em si mesmo. O Cristo que se manifestou tem o homem, tem a mente que consegue captar as coisas materiais e também as coisas espirituais. O anjo é aquele ser que atua nos planos espirituais, porque os anjos são como que uma família paralela à família humana, que tem mente e corpo humanos. O anjo atua como poderes que podem ser poderes para a evolução e para a involução. Porque quando na literatura do cristianismo primitivo, fala-se nos poderes num sentido aparentemente pejorativos, na verdade, os poderes que nos prendem nesse mundo são poderes divinos também, porque têm uma missão relacionada com a involução, trazer a consciência espiritual para os planos materiais, aquele processo que leva bilhões de anos para
trazer essa consciência espiritual para o plano material. E aí depois a gente começa o processo evolutivo no qual nós, felizmente, já adentramos e estamos fazendo progresso um pouco mais lento do que nós gostaríamos, mas estamos fazendo progresso evolutivo, expandindo a consciência. Então, o anjo, o mistério, aquilo que ainda não se conhece, porque tudo no mundo manifestado está em processo de evolução. Então, existem mistérios mesmo para os iniciados, para os mestres de sabedoria. Vocês podem achar que eu estou dizendo uma grande tolice que eu deveria receber um castigo. Como é que os mestres de sabedoria têm algumas coisas que eles não sabem? Se não houvesse um processo contínuo e infinito evolutivo, o mestre de sabedoria que recebeu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta iniciação não estaria se preparando para receber uma sexta iniciação que o tornaria um Chohan. É dito que Jesus e seus principais discípulos alcançaram a sexta iniciação. E são todos eles, esses três, são Chohans de sexta iniciação. Mas existem iniciados de sétima iniciação. O Manu, o instrutor do mundo, o senhor Maitreya, e o Mahashohan. E é dito que os Budas recebem uma oitava iniciação. Uma nova iniciação significa entrar em níveis de consciência ainda mais elevados, passarem a receber informações que antes não estavam acessíveis a eles. Então, ainda para o Cristo, com uma quinta ou uma sexta iniciação, ainda teriam mistérios que ele iria se adentrar. E o Pai, por que fala tem o Pai em si mesmo? Porque o Cristo representa o Filho de Deus. Então, tem a essência do Pai, da fonte. Todos nós somos expressões do Pai e Mãe Celestial. Sendo expressões, o Pai está em nós, porque a divindade não cria no sentido que nós usamos no nosso mundo material, que a gente pega alguns conceitos imateriais e, usando aqueles conceitos, rearranja os materiais, aí cria uma coisa supostamente nova. E essa coisa que a gente cria está aqui e nós estamos aqui. Então, a criatura, a coisa criada, está separada do Criador. Não é assim com o divino. O Pai, o Criador, na verdade, não é Criador. Ele é a fonte da qual tudo emana. Os materiais com que Deus cria fazem parte de si mesmo. Então, Deus, em vez de criar, ele emana de si para planos mais densos, e é isso que nós vemos ao nosso redor, o mundo em que vivemos. Então, o Pai é a nossa fonte.
nós estamos acostumados no nosso mundo a falar Deus, Deus, Deus. Não temos a menor ideia o que é Deus. Deus é o todo. Ah, o todo. E daí? Se é o todo, então eu estou dentro desse todo, faço parte desse todo. Cada um de nós faz. Por isso, Cristo tem tudo em si mesmo: o homem, o anjo, os poderes, o mistério e o Pai. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Da outra vez, meu microfone não entrou. Está dando para ouvir agora? Ok, certamente, loud and clear, muito forte. Pode falar, Luiz Alberto. Está dando para ouvir, né? Pode até falar mais baixo um pouquinho. Então tá bom. Eu ia dar um conto, eu vi numa sinagoga há muitos anos, do cara que criou o Hassidismo, que é uma religião dentro do judaísmo parecido com os franciscanos, né? Inclusive, diz Ibn Shamtov estava nas florestas era da Alemanha, criando o Hassidismo, no mesmo tempo que São Francisco estava criando o movimento franciscano. E há uma história interessante dele, e diz que ele estava um grupo seleto dele, dando uma aula no fundo da sinagoga, e as pessoas estavam cantando no coro lá da sinagoga. E a voz daquelas pessoas estava, de certa forma, incomodando a aula que ele estava dando. Aí alguns alunos começaram a questionar se era válido aquela cantoria numa hora ele estava ensinando coisas tão sublimes. Aí ele usou, vamos dizer, os dons dele para que todos subissem, e na Cabala chama de esfera, seriam nossas várias regiões de existência. E aí todos entraram em êxtase e depois de algum tempo eles retornam. Quando eles retornam, eu estou falando isso para cobrir o que o senhor falou a respeito da dificuldade de expressar os planos espirituais. Isso está na história do Baal Shem Tov, que é o mestre do bom nome no Hassidismo. Aí, quando ele retorna, ele pergunta: o que vocês viram? Ninguém tinha uma expressar em voz no plano físico e viu no plano espiritual. Aí eles dizem: olha, a única coisa que nós podemos dizer é o Cântico das Esferas. Aí o mestre falou: esse Cântico das Esferas que vocês ouviram era o cântico aqui das pessoas simples lá na sinagoga. De certa forma, ele está ovacionando a simplicidade de espírito, né? Mas isso aí eu fiz só para corroborar lá o assunto que o senhor falou. Eu tenho uma dúvida, o senhor está tocando exatamente nesse assunto, de nós estamos no corpo físico, né? Se a gente usar a Cabala como instrumento, ela vai colocar 3 mundos, né? E nós estaríamos em Malkut, que é uma parte de um dos 3 mundos, e seria o anjo. Ele está falando exatamente aí desses 3 mundos. Por isso ele dá 3 aspectos para Jesus, no meu entendimento. Um seria Keter, lá em cima do Pai, né? O mundo intermediário, e o terceiro. Mas eu tenho uma dúvida, eu não achei resposta, ia ver seu ponto de vista. Nós seríamos uma galinha quando ela coloca o ovo aqui no ninho, aqui embaixo, em Malkut, e teria que ser chocado para nascer a ave lá de cima? Ou nós descemos realmente, como diz aquela figura do Oropes, né, aquela cobra mordendo o rabo, nós descemos lá da divindade com os princípios de Keter, princípios da divindade, e esses princípios vão se adensando em cada plano material até chegar... Olha, essa pergunta é muito capciosa, eu também não achei resposta. E aí a gente vai se adentrando até chegar em Malkut, o plano físico. Isso seria uma linha de pensamento. A outra é: e se nós poderíamos ser, aqui no plano físico, um ovo da galinha, e tem que ser chocado e gestado, para que ele adquira corpos
para existir nesses outros planos. E seria uma coisa muito mais grave e dificultosa para todos nós, né? Se a gente já viemos com todos esses corpos, a gente pode subir a cabeça da cobra Eurobis composto, né? Agora, se a história da Eurobis não é tão bem contada, e a gente vai ter que gestar os outros corpos espirituais nessa nossa caminhada, que há uma corrente espiritualista, e assim coloca, e a gente teria que atrair esses corpos para a gente. Eles não seriam já nossos. Nós, no nosso desejo de chegar à divindade, nosso desejo de se tornarmos um com o Pai, nós teríamos de atrair esses corpos nos outros planos de existência. E nós só teríamos corpos para Malkuth. Isso eu entendi, se pensa a respeito. Luiz Alberto, nós todos estamos no mesmo barco, procurando adquirir conhecimento que seja compreendido pela nossa consciência e que possa ser utilizado em nossa vida para que a gente absorva a informação. Eu uso muito a palavra informação porque muita gente que diz que tem conhecimento, na verdade, tem informação. Porque o conhecimento é adquirido quando ele é vivenciado. Quantos de nós já leu coisas maravilhosas de tantos grandes instrutores e ficou de olho arregalado? Meu Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa! E a coisa maravilhosa ficou na sua mente, mas não foi internalizada na sua vida diária. Então, nós podemos passar por algumas experiências, mas se nós não nos entregarmos a essa experiência, procurando absorvê-la, trazê-la para a nossa vida diária, ela ficará como uma linda decoração, não no nosso quarto, na nossa sala, mas na nossa mente. É uma linda decoração, mas não é uma vivência. Então, eu acho que eu estou repetindo uma coisa que a gente já ouviu, já sabe, mas falta para muita gente aquela determinação de é isso que eu quero, é isso que é verdadeiro, é isso que eu quero trazer para a minha vida. Até que a gente pode dizer isso, mas o pequenino ego em nós é muito maior e mais forte do que a nossa determinação de, vou dizer uma palavra que pode ser uma palavra feia para muita gente, mudar. Mudar é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Se não fosse difícil, a gente iria ler um livro e, pum, leu, absorveu e passou a vivenciar os ensinamentos daquele livro. A gente sabe que não é assim. Nós sabemos que os nossos condicionamentos são muito fortes, que nós temos grande dificuldade para superar os nossos condicionamentos, a maior parte dos quais vem desde nossa infância. Então, vida espiritual é essa lenta jornada em que nós vamos expandindo a consciência, superando
a resistência do ego à mudança, porque mudança é nome feio para o ego. Ele não quer saber de mudança. Continue com aquilo que você já experimentou, você sabe que faz todos os dias a mesma bobagem, todos os dias, mas não mude, não. Porque mudar é desintegrar o ego, tirar o poder dele. Então, nós estudamos diferentes tradições, a Cabala, os ensinamentos esotéricos de Jesus, as cartas dos Mahatmas, a Sinet, e aí vai. A doutrina secreta, nós estudamos tudo isso e... meu Deus, que coisa maravilhosa! É isso mesmo! Puxa vida, um dia eu vou chegar lá. Por que a gente não diz: hoje começou a jornada para chegar lá? Então, é por isso que nós somos lentos em fazer progresso na escola da vida. Quantas e quantas vezes a gente tem que repetir o ano? Repetir para aprender certas experiências, certas virtudes que têm que ser desenvolvidas. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação? Então, vamos continuar. Outra vez, vamos ter dor de cabeça para entender isso. Os que dizem que o Senhor primeiro morreu e então ressuscitou estão enganados, pois ele primeiro ressuscitou e então morreu. Se alguém alcança primeiro a ressurreição, ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele viverá sempre. Meu Deus do céu, o que é isso? Não, deve ter havido algum problema de tradução. Não é possível que seja isso. É isso. Porque nós nos deixamos levar pela palavra ressuscitar, ressuscitou. Para nós, ressuscitar tem a conotação do corpo físico. O corpo físico morreu e aí, por algum milagre, por algum fenômeno, ele volta à vida. Como se a vida fosse algo que só pudesse ser experimentado no corpo físico. Você vê como nós limitamos o nosso entendimento, a nossa interiorização de conceitos. Porque aqui ressuscitar é ganhar a vida, ganhar o poder da vida de estar consciente. Então, o que o nosso instrutor está dizendo é que as pessoas primeiro têm que ressuscitar, ou seja, têm que se iluminar, têm que despertar para a realidade última. Quando a gente consegue despertar para a realidade última, ou seja, alcançamos a iluminação, então, ao voltarmos para o corpo físico pode morrer. Porque o mestre continua: se alguém alcança primeiro a ressurreição, ele não morrerá. Não morrerá no sentido de consciência. Quando a gente alcança a iluminação, a ressurreição, aqui vamos chamá-la de sinônimo de iluminação. Quando se alcança a iluminação,
a pessoa não vai ter mais a ilusão de que pode morrer, porque saberá que ela não é o corpo físico. Ela usa um corpo físico enquanto está encarnada nesse mundo material. Você está vendo? A gente tem que rearrumar os nossos conceitos. Quem somos nós? Nós somos o corpo físico? Não. Nós usamos um corpo físico. Então, nós somos uma consciência espiritual. Quando a gente consegue despertar essa consciência espiritual em nós, quando nós nos adentramos na nossa verdadeira natureza, aqui ressuscitamos, ou despertamos, ou nos iluminamos, essas três palavras poderiam ser consideradas como sinônimos. Então, ao ressuscitarmos, nos iluminarmos, despertarmos, nós adquiriremos uma consciência que perdurará ao longo do tempo. Nós estaremos bem próximos do nosso objetivo como ser humano. Ser humano. Até quinta iniciação, ser humano. Então, alcançamos o nosso objetivo. E a gente, então, não morrerá no sentido de perder a consciência de quem nós somos, a consciência da eternidade, que nós somos expressões divinas que perduram por toda a eternidade. Assim como Deus vive, ele viverá sempre. Deus, o que é? A fonte, a luz, a vida una. E nós estaremos imbuídos da consciência de que nós somos expressões de Deus. Simples, não é? Simples da gente entender. Depois que tem um empurrãozinho aqui e ali, mas muito complicado para a gente vivenciar. É esse o nosso projeto de vida. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo. E nós vamos ver num próximo Logion a importância do corpo físico. Alguma pergunta? Alguma observação? Continuamos, então? Ninguém esconde um objeto de grande valor num lugar de destaque, mas muitas vezes incontáveis milhares de objetos valiosos são colocados em algo de valor insignificante. Assim é com a alma, uma coisa preciosa que se encontra num corpo humilde. Aqui vem essa questão da alma. Aqueles que já estudaram a doutrina secreta vão se lembrar que Blavatsky fala do ser humano tendo três almas: a alma animal, a alma humana e a alma divina. Na verdade, ela estava se referindo a três níveis de consciência, vamos dizer assim, da alma. A alma como sendo uma unidade de consciência que, por incontáveis milhões de anos, fica no nível de Kama-manas, da mente reforçando as emoções e sentimentos.
e desejos principalmente. Então, por muito, muito tempo, a nossa alma, a nossa consciência. Meus irmãos, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Quando vocês ouvirem a palavra alma, pensem imediatamente em unidade de consciência, nível de consciência. Então, a sua alma está em que nível de consciência? Então, uma coisa preciosa, a alma no seu estado evolutivo máximo, que é a alma divina, a consciência divina em nós, que nós vamos alcançar um dia, nós provavelmente estamos no nível de consciência de alma humana, que é na mente que a nossa consciência está fixada a maior parte do tempo. Algumas vezes nós expandimos a consciência e ela se eleva a níveis mais altos, mais sutis, mas depois a mente falante, blá, 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 o tempo todo, lendo muita coisa, ouvindo muita coisa, nós vivemos com a nossa consciência no nível da mente, das percepções que são concentradas pela nossa mente concreta. Mas estamos progressivamente expandindo a nossa mente abstrata, também começando a ser ativada. Então, assim é com a alma, a nossa unidade de consciência, uma coisa preciosa que se encontra num corpo físico humilde. E aí a gente tropeça nos conceitos. A gente se identifica com o corpo e não com a alma. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Então, vamos. Alguém quer falar? Não. 1, 2, 3. Vamos para o próximo. Aos que têm medo de ressurgir nus. Por isso, querem ressuscitar na carne. Não sabem que são aqueles que vestem a carne que estão nus. Aqueles que se tornam simples até a nudez é que não estão nus. Aí a gente diz, meu Deus do céu, estou tendo uma dorzinha de cabeça, que negócio é esse? Aqueles que se tornam simples, como as crianças que no Evangelho de Tomé despem-se de suas roupas e pisam nelas, é que estão livres. Aqueles que se tornam simples até a nudez é que não estão nus. Nem a carne, nem o sangue herdarão o reino de Deus, que está em 1 Coríntios 15:50. O que é que não herdará? Aquilo que usamos como vestimenta, o nosso corpo físico. Mas então, o que herdará? É aquilo que pertence a Cristo e a seu sangue. Por isso que ele disse, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si. E aí, quantas e quantas pessoas vão comungar e pegam a hóstia e o vinho e acham que estão comendo o corpo e o sangue de Cristo. Mas não, isso são maneiras de chamar a nossa atenção para um ensinamento mais avançado. A carne de Cristo, aquilo que alimenta a alma espiritual, é a palavra, o logos, o ensinamento. E o seu sangue é o espírito.
aquilo que vivifica. O que vivifica o nosso corpo físico? É o sangue. O que vivifica a alma? É o ensinamento, é aquilo que está por trás, que dá vida. Então, quem recebe o Logos, o ensinamento divino, e o Espírito, tem alimento, bebida e vestimento. Discordo dos que dizem que a carne não ressuscitará, pois uns e outros estão errados. Tu dizes que a carne não ressurgirá. Dize-me, então, o que ressuscitará, para que possamos te aplaudir. Falas do Espírito na carne, que é também esta luz na carne. Porém, isso também é matéria que se encontra na carne, pois tudo o que disseres não estará fora da carne. É preciso despertar esta carne, já que tudo existe nela. Esse último ponto aqui, o mestre está nos dizendo que nós temos uma missão divina, encarnar para que nesse mundo, com um corpo físico, nós possamos adquirir a consciência espiritual. Ou seja, a nossa missão nesse mundo é expressar o espiritual com um corpo material. E, puxa vida, por que a gente tem que expressar o espiritual no corpo material? Não dá para expressar o espiritual no espiritual? Esse é o propósito, a meta divina de trazer para o mundo material o espiritual, expressar o espiritual com um corpo físico, superar tudo aquilo que puxa para baixo na matéria, no nosso corpo físico, para que a gente possa expressar o mais elevado do espírito enquanto num corpo físico, como fazem os mestres de sabedoria. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Professor Raul, é a Juliane. Sim, pois não. Então a gente, em resumo, a gente tem que passar pelo material, pelo corpo físico, para ir melhorando, aprendendo e se espiritualizando, é isso, né? Sim, veja só. Nós todos somos expressões da fonte última de tudo que existe, que nós chamamos essa fonte de Deus, né? Nós usamos com tanta facilidade Deus para cá, Deus para lá, Deus me livre, Deus me ajude. Então, Deus tem um propósito. E se não tivesse um propósito, ele não se manifestaria no universo, não só num corpo físico, mas num planeta, num sistema solar, numa galáxia, num grupo imenso de galáxias do universo conhecido, fora o universo que não é conhecido. Então, tudo isso é manifestação da fonte última que nós chamamos de Deus. Então, esse imenso ser inteligência, obviamente, tinha um propósito. E parece que o propósito da manifestação é que o espírito se manifeste também por meio da matéria, que apesar da matéria nos, vamos dizer, puxar para baixo e o espírito tender a nos elevar para as alturas, que fosse possível expressar o espírito mesmo
usando corpos materiais. Então, é isso. É preciso despertar nesta carne, já que tudo existe nela para nós, seres humanos. Porque existem também conceitos que transcendem os seres humanos. O Logos, por exemplo, o Deus do nosso sistema solar, que nós chamamos de Logos solar. Então, nós temos muita consciência para expandir, para realmente entendermos o que o nosso instrutor está querendo chamar a nossa atenção, que existe muita estrada à nossa frente para nós trilharmos e aprendermos. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Oi. Luiz Alberto, Oi. falar. Não precisa falar assim, não, Luiz Alberto. Tá bom, tá bom. Tá. É o seguinte, eu aprendi, quando eu participei de uns grupos de Nova Era, alguma coisa, e juntando outras coisas, lembram o que o senhor está abordando. Se a gente lembrar daquele pentagrama, a corrente, vamos dizer, do hermetismo diz que a função da encarnação é a gente aprender a ser fixo na luz móvel. A luz móvel seria o astral, né? E aí eu me lembro de uma estrela no mar e as correntes passam para lá, para cá e arrasta a estrela para lá e para cá. A estrela lembra os 5 elementos, né? Água, fogo, ar, terra, e as carrá seria o elemento do plano astral. A nossa função na encarnação seria dominar os 5 elementos. Aí eu aprendi uma coisa na Nova Era e deu um pouco de sentido a isso, e me faltava sentido, e, segundo eles, esse domínio dos 5 elementos vai permitir a nós, centelhas divinas, a chegar a um ponto de desenvolvimento e controle, e amanhã pode ser um logo solar. Porque nós estamos, vamos dizer assim, dominando o mundo elemental, a gente escolheu, né? Eu não vou ser anjo, não vou ser elemental, então vou ser hominal. E o hominal tem essa função, adquirir o controle dos 5 elementos para aí ajudar a divindade na sua criação. Então, o indivíduo um dia poderia ser um logo solar, como o senhor falou agora há pouco, da galáxia, etc, etc e tal. Isso aí me deu um sentido um pouco da coisa, me faltava um pouco de sentido para esse motivo de não ser espiritual, né? Então, e a gente não escolheu ser anjo, e anjo fica lá, espiritual no espiritual. Nem se escolheu ser elemental, de alguma forma a nossa escolha foi hominal. E aí o hominal tem que segurar essa onda. E eu digo, meus amigos aí, que a gente conhecer o nosso mapa astral é uma grande ferramenta para a gente dominar os elementos, porque lá está aonde a gente vai escorregar na casca da banana. E conhecendo o mapa astral, você vai ver, você tem ira. Coisa a gente já podia saber olhando no espelho, mas olhar no espelho é mais difícil. A gente olha no mapa astral. Fui. Muito bem, Luiz Alberto. Nós temos inúmeros caminhos para nos aproximarmos cada vez mais do conhecimento libertador. Mapa astral, teosofia, cristianismo, budismo e assim por diante. Mas a gente tem que ser suficientemente prático para darmos o próximo passo. O que está ao meu alcance hoje? Não adianta a gente abrir o leque, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tanta coisa, tanto caminho que eu não consigo me decidir qual dos caminhos que eu vou seguir. Aí não adiantou muito, todo aquele estudo, na verdade, criou um impedimento.
sermos práticos, sermos lógicos, sermos humildes, como um grande sábio Sócrates que disse: tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que tem muita coisa para aprender. Meu Deus do céu, tanta coisa que eu tinha certeza que era assim e agora eu estou vendo que é assado. Então, essa humildade de estarmos atentos, procurarmos captar aquilo que está ao nosso alcance e usar do discernimento. Isso me ajuda na minha jornada ou não? Ajuda? Vamos procurar absorver, vamos procurar vivenciar. É assim que a gente vai fazendo progresso nessa jornada. Meus caros, está chegando a hora. Vocês têm alguma coisa muito rápida e importante que seja útil mencionarmos agora? Professor, me permite? Dilceia, não ouvi, Dilceia. Se me permite, então, uma observação? Não ouvi nada do que você está dizendo, Dilceia. Não está. Vocês estão ouvindo a Dilceia? Não. Agora ouve? Isso, muito bem. Tá certo. O senhor comentou útil, eu até havia desistido de passar uma observação. O senhor falou muito hoje em ressuscitar. E como humilde professora, me veio a etimologia da palavra, que quer dizer suscitar. O que é suscitar? É fazer nascer, é fazer aparecer, né? Chegar. Então, esse ressuscitar seria novamente fazer aparecer aquela luz divina que um dia né, se desceu para poder ter as suas experiências, mas que nunca deixou de ser. Isso, muito bem, muito bem. Muito obrigado por trazer esse ponto de vista, essa interpretação, essa adição a tudo aquilo que nós examinamos hoje. Minhas irmãs, meus irmãos, está chegando a hora de nós encerrarmos. Vocês me perdoem, mas sexta-feira nós temos um outro usuário desse mesmo canal, que começa logo depois de 8 horas. Então, com isso, eu serei sempre forçado a limitar as nossas tratativas até às 8 horas. Eu agradeço a todos, desejo a todos um bom fim de semana e muita determinação em trazer não só para a consciência, mas para a vivência do dia a dia. Esse é o grande desafio. Vamos vencer o grande campeonato, seja ele nacional, internacional, universal, esse grande torneio de vencermos a nós mesmos. Boa noite, fiquem em paz com Deus, com muita alegria, muito amor, muita paz. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor Raul. Obrigado. Gratidão. Boa noite.